Aqui Felipe Cunha, um dos editores do canal Afia Neuro. Muito feliz por essa mais uma cobertura do canal, mostrando mais um compromisso cada vez mais com a Afia Neuro, um compromisso de trazer para vocês o que tem de melhor. Esse mês é o mês dos congressos. Inicialmente eu e o Dr. Vitor Fiorini fizemos a cobertura do Congresso Paulista de Neurologia, o 15º Congresso, muito legal. Posteriormente, o Dr. Tiago Nascimento fez a cobertura do BC-Trins, o que tem de melhor na neuroimunologia, trouxe aqui ao vivo e dinâmico. E hoje, eu, Felipe Cunha, aqui diretamente de Fortaleza, essa linda cidade. Confesso que o mar muitas vezes nos convida a deixar de ir para o Congresso. Mas estive lá hoje, ao longo do dia, com aulas muito interessantes. O Congresso Brain, Cérebro e Emoções, é uma mescla entre o que a gente tem da neurologia, da psiquiatria, da psicologia, da geriatria. Então, é muito legal. Eu fiquei muito na parte da neurologia, né? Eu espero trazer ao longo dos próximos dias alguma coisa da psiquiatria, da geriatria também. Teremos, além da minha cobertura ao vivo, né, teremos também uma cobertura do próprio canal um todo, depois com e-books, acho que vai ser muito interessante. Mas vou trazer aqui para vocês algumas partes das aulas que eu mais gostei hoje ao longo do dia. O congresso terminou agora há pouco. A última aula muito bacana sobre a inteligência artificial e algo que tem preocupado nós e realmente entender o perfil bom e ruim dessa parte na medicina. Mas eu vou falar aqui um pouquinho, um resumo do que aconteceu no primeiro dia do Congresso Brain em Fortaleza, Congresso Brain 2025. Então, um congresso que tem 20 anos, começou em 2005, ele só tem crescido hoje quase 6 mil e poucos inscritos, então um congresso robusto, com muitas aulas. E é difícil, a gente muitas vezes sozinho, né? Eu tenho que escolher as principais aulas e as aulas que me interessam também e que interessam aqui a vocês do canal Afia Neuro. Então hoje a aula começou com a questão de doença de Parkinson. E algo que chama muita atenção, algo que me interessa muito, a parte talvez que eu mais goste da neurologia, mas mostrou um trabalho muito legal, muito interessante de um colega do Rio Grande do Sul, onde que está essa relação de Parkinson e meio ambiente. Parkinson e mecanismos, muitas vezes, como agrotóxico, exposição à água. Tem um trabalho interessante sobre aquela questão de aumento de incidência de Parkinson relacionada a campos de golfe, essa questão dos agrotóxicos, das substâncias que podem desencadear ou não a doença de Parkinson ou podem precipitar a doença que já estava por vir. Então ele trouxe bastantes dados interessantes que chamam muita atenção para nós e realmente a gente entender que o Brasil é um país que usa muito agrotóxico, que usa de forma desenfreada e não controlada. E o que eu achei muito legal, muito bacana, foi um gráfico onde que a gente tem dispensação de levodopa versus o uso maior de agrotóxicos. Então essa relação agrotóxico, doença de Parkinson ou uso de metais pesados, substâncias realmente que podem vir a contribuir para a doença de Parkinson. Acho que foi uma aula que me chamou muita atenção e muito interessante para o nosso dia a dia da prática clínica neurológica. Outro dado muito interessante é aí um pouco essa questão interdisciplinar. Realmente a doutora Fernanda Martins trouxe um compilado de dados sobre atividade física e a diminuição da progressão da doença de Parkinson e muitas vezes a evitar que o paciente desenvolva a doença de Parkinson. Então ela trouxe bastante coisa interessante sobre realmente que exercícios são esses, né? Ir na academia uma vez por semana, ficar lá 20 minutinhos, né? Então mostrando o quanto que esses exercícios aeróbicos, né, principalmente exercícios de alto impacto, de alta energia, que são regulares, podem trazer de benefícios para o paciente. Então isso diminui a progressão, a evolução, e isso a gente vê na nossa prática clínica. Então ela trouxe vários exercícios, como dança, é muito importante, trouxe sobre o ping-pong, é muito interessante. Volta e meia a gente tem essa demanda, saiu um pouco na parte da mídia, essa questão do ping-pong para doença
de Parkinson, mas eu acho que o mais importante é realmente uma atividade física contínua, regular. Isso vai, sim, mimetizar os efeitos parkinsonianos. A gente sabe que é uma doença motora, mas ao mesmo tempo vai trazer para esse paciente também mecanismos fisiopatológicos e mecanismos neurobiológicos de proteção para a questão da doença de Parkinson. E depois, o professor Dr. Henrique Balalai, uma autoridade para a doença de Parkinson, ele traz o que a gente tem de decepções e de perspectivas. Os usos dos anticorpos monoclonais se mostraram não benéficos, não trouxeram grande benefício, diferente um pouquinho talvez da doença de Alzheimer, que a gente vê um pequeno benefício, mas os anticorpos monoclonais não trouxeram grandes benefícios. As questões da ação direta da sinucleidopatias, da alfa-sinucleína, mostrou também é controverso. A gente achava que muitas vezes se a gente mexesse no mecanismo da alfa-sinucleína, a gente traria um benefício maior, e não se mostrou isso, Infelizmente, os dados são ruins. Então, muitas vezes aquela degradação, aquele mecanismo seja o final do produto. Isso também não trouxe grande benefício. E, por final da manhã, o professor Joaquim Ferreira, português, trouxe uma aula muito interessante que a gente bate nessa tecla constante, que é o tratamento interdisciplinar, o multidisciplinar na doença de Parkinson. Então, mostra o quanto que a atividade física é importante, o quanto que a psicologia é importante, o quanto que a parte nutricional é importante na doença de Parkinson, o quanto a parte da fonoaudiologia é importante para a doença de Parkinson. Isso mostra o benefício, e essa interligação entre essas técnicas são muito importantes para o nosso dia a dia de tratamento. E por fim, ele concluiu, e isso que eu achei talvez a parte mais valia, que você deve tratar todas as dificuldades do seu paciente com doença de Parkinson. Então, o paciente, você tem que tratar os sintomas motores do paciente de Parkinson, você tem que tratar os sintomas não motores, sono, as desautonomias, você tem que tratar os sintomas psiquiátricos da doença de Parkinson, e você tem que ser multidisciplinar. Isso demonstra um benefício. É lógico que a gente sempre fica muito nessa questão de medicamento. Ele trouxe até um gráfico de evolução dos medicamentos. Nós estamos hoje no momento, talvez, de medicamento para a doença de Parkinson que a gente tem de mais novo. Realmente são as levodopas de forma contínua, ou as bombas de apomorfinas. A gente DBS a gente já tem um pouquinho mais, e o Raifo talvez é algo mais novo também para tratamento sintomático. Mas de remédio, talvez o que a gente tem de mais são as bombas mesmo, a levodopa injetável, ou mesmo a apomorfina de forma continuada como um tratamento benéfico para a doença de Parkinson. Então, acho que isso mostra bastante o que a gente tem de evolução da doença de Parkinson. A parte da tarde, que foi muito legal e realmente voltada muito à cefaleia, o labirinto do manejo da cefaleia. Então, ela foi ministrada por 3 colegas. Ronan Domingues falou muito essa relação de enxaqueca e transtorno psiquiátrico. Então, uma relação grande, que mais de 50% dos pacientes enxaquecosos têm transtorno de ansiedade, e mais de 30% têm transtorno depressivos ao longo da vida. Então, essa relação grande que a gente tem. Então, muitas vezes, volta e meia, você vê no seu consultório, não é possível você tratar só enxaqueca. Então, muitas vezes, você tem que abrir mão de medicamentos que tratam os sintomas ansiosos, os sintomas depressivos desse paciente portador de migrânia. Isso é o sucesso do seu tratamento. Acho que mostrou muito interessante para nós. Já o Dr. João José Freitas falou muito legal sobre essa questão da cascata, esses mecanismos fisiopatológicos, essa sensibilização cerebral, essa questão realmente fisiopatológica, biológica, genética do quadro enxaquecoso. E isso muitas vezes a gente está no nosso dia a dia da prática clínica, que você não tem um remédio curativo da enxaqueca, mas você tem um remédio modulador da dor. E muitas vezes, quando você modula bem a dor, esse paciente depois ele fica em momentos de bom controle de dor, e muitas vezes sem um medicamento preventivo de forma contínua. Essa é a questão da prática, e mostra quanto mais rápido tratar, quanto menos a gente deixar cronificar, quanto mais efetivo você tratar. Então ele trouxe um compilado realmente dos dados. Realmente os novos medicamentos, os MABs,
os inibidores seletivos da CRGP não são melhores do que os tratamentos tradicionais. O que eles entregam são bons resultados, como os tradicionais, com menos efeitos colaterais. Então, esse é um momento de reflexão para a gente pensar, além de tratar, ser efetivo da dor, mas entregar também poucos efeitos ou nenhum efeitos colaterais. Então, o medicamento tem que ser bom nas duas vias, do tratamento e de poucos efeitos colaterais. E, por fim, a doutora Paula Alves trouxe algo interessante que a gente às vezes esquece um pouco sobre a relação de déficit ou transtorno cognitivo naqueles pacientes migranosos. Então, a relação é grande, os pacientes têm problemas de memória executiva, problemas que impactam nessa vida desse paciente. Esse mecanismo cíclico de dor, de sofrimento, esse impacto que o quadro enxaquecoso gera no paciente. Então, isso mostra a importância da gente também tratar e também levar em conta que os transtornos cognitivos são o segundo maior sintoma do quadro enxaquecoso, só perde pela dor de cabeça. Outra aula muito legal foi na arena, né? Então a arena parece que tem duas pessoas disputando, um psiquiatra de um lado e um neurologista de um lado, o Dr. Alexandre Ottoni como neuro e Dr. Marcelo Haddad como tá ali brigando, um psiquiatra, um neurologista. O psiquiatra disse que quem deve tratar o quadro enxaquecoso é o neuro, e o neurologista dizendo que quem deve tratar, em muitos dos casos, os quadros de enxaqueca, é o psiquiatra. Então a gente mostra que muitas vezes uma doença tão prevalente, a gente realmente não vai ter neurologista para todo mundo, e que a gente tem essa correlação, sintomas depressivos, sintomas psiquiátricos junto com o quadro enxaquecoso. Então eu acho que uma pessoa bem capacitada, ela seja neuro, seja psiquiatra, pode tratar muito bem esse quadro doloroso, esse quadro enxaquecoso tão grave para o paciente. E aí agora a beleza do brain. É uma aula muito legal com o doutor professor Akari Bowley, foi aplaudido de pé, uma aula muito interessante, ele falando da sua vivência quando ele era residente em clínica médica, junto com os povos indígenas na Amazônia, e trazendo cada função de cada um, essa questão do viver, essa questão da vida, essa questão do a gente tem que aprender muito com os nossos povos originários. E muito legal ele trazendo essa vivência e o quanto isso impactou na vida dele. Todo mundo sabe, o professor Akari Bowley é uma referência em doenças neuromusculares, principalmente a esclerose lateral amiotrófica, uma doença muito grave, com impacto muito grande, a gente tem uma falha terapêutica importante, uma sobrevida curta. E, por fim, a pergunta para ele foi para isso, como é que isso impactou realmente na vida. Ele mostra que a vida é importante, a gente tem que curtir muito bem a vida e a gente tem que entender que cada um tem o seu pensamento de viver. Então, uma aula que realmente emotiva, que todo mundo bacana, né? E a gente vê que muitas vezes não é a neurologia em essência, mas a vivência em essência, que eu acho que é o mais importante de tudo. E depois a aula de abertura do congresso, né? Então, parabéns a todos os organizadores do Brain, por enquanto, o primeiro dia, sucesso. E uma aula que o tema que está impactando muito a nossa preocupação é a inteligência artificial e os seus impactos na nossa vida médica. Então, todos nós estamos presenciando, né, a parte do ChatGPT, e seus afins, o quanto isso impacta na nossa vida. E realmente, quando a gente fala de emoções, né, eu acho que isso é uma coisa que nunca vai ter. Ela vai poder copiar, mas nunca terá emoção. Então ela vai trazer para nós benefícios e a gente vai ter que moldar e dosar isso muito bem, desde que isso não traga malefício ou maior prejuízo para nós na nossa vida, né? Então, o quanto que a gente molda as emoções, ela é moldada ao longo da vida, e mesmo que você capacite essa questão dessa inteligência artificial ou nutre ela, eu acho que só nós mesmos, ser humano, vamos conseguir moldar essa parte do cérebro. E acho que isso realmente a gente tem clareza que ninguém irá substituir, ou pelo menos a gente espera que não. Então, esse foi o nosso primeiro dia do Cérebro e Emoções. Eu vou tentar trazer dos próximos Cérebros e Emoções algo
que traga também, fora um pouco da neurologia, né, essa miscelânea, eu acho que da psiquiatria também é legal, né, do neurodesenvolvimento. Tem muita aula boa para vir aí, tá? E se você está curtindo, curta o nosso canal, nos acompanhe no nosso canal do YouTube, nos acompanhe no nosso canal do Instagram. Lembrando que teremos lives de todos esses congressos, né, onde que a gente vai tirar ao vivo a sua dúvida. Vai ser uma semana, 3 dias seguidos dos principais congressos do mês de junho. Primeiramente, nós vamos ter no dia 30 de junho, eu e o Dr. Druso Pérez, uma live bem legal do Brain. No dia 1º de julho, o Dr. Tiago Nascimento e o Dr. Druso Pérez, na cobertura do BC-Trins. E no dia 2 de julho, eu e o Dr. Druso Pérez vamos fazer a cobertura bem legal sobre o Congresso Europeu de Neurologia. Tá? Um grande abraço a todos, até amanhã.